Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, Deus não é injusto, para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que, pela fé e a perseverança, se tornam herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim, Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram, de fato, por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar, com mais firmeza, aos herdeiros da promessa, o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento. Assim, por meio de 2 atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós, como precursor, feito sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, convido vocês a refletirem sobre um tema que está no coração das leituras de hoje: a fidelidade de Deus e a liberdade que encontramos no seu amor. Comecemos com uma pergunta simples, mas profunda: o que significa viver como filhos de um Deus fiel? Talvez nunca tenhamos parado para pensar nisso, mas as Escrituras de hoje nos ajudam a entender como a promessa de Deus e o chamado à liberdade moldam nossa caminhada. Olhando para a primeira leitura da Carta aos Hebreus, somos lembrados de que Deus não é injusto para esquecer nossas obras e o amor que demonstramos em seu nome ao servir os santos. Essa declaração é uma âncora de esperança para todos que, em meio às dificuldades da vida, questionam se seus esforços têm algum valor diante de Deus. Pensemos em uma âncora por um momento. Quando um navio enfrenta uma tempestade, a âncora mantém o barco estável, impedindo que seja arrastado pela força das ondas. Assim é a promessa de Deus para nós, uma âncora firme e segura para nossas almas. Ele não nos abandona, e suas promessas são cumpridas, independentemente de como as tempestades da vida possam tentar nos derrubar. No entanto, a passagem também nos desafia a não sermos acomodados. O autor de Hebreus nos exorta a sermos diligentes até o fim, imitando aqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Aqui somos convidados a refletir: estamos nos esforçando para viver nossa fé de forma ativa? Ou estamos permitindo que a monotonia da rotina espiritual nos impeça de crescer? Para ilustrar, pensemos em uma planta. Se ela não recebe luz, água e cuidados constantes, sua vitalidade desaparece. Da mesma forma, nossa fé exige cuidado. Ela cresce quando nos alimentamos da palavra de Deus, participamos dos sacramentos e vivemos em serviço aos outros. No Evangelho de hoje, vemos Jesus confrontando os fariseus sobre a interpretação legalista do sábado. Ele diz: o sábado foi feito para o homem,
e não o homem para o sábado. Esta declaração é revolucionária, pois nos lembra que as leis de Deus são um convite à vida plena, e não um fardo para oprimir. Imaginem uma pessoa tentando carregar uma mochila cheia de pedras. Ela caminha lentamente, cansada, sem forças. Agora, imaginem alguém retirando essas pedras, uma a uma, deixando a mochila leve. Assim é o amor de Deus. Ele não nos dá leis para nos sobrecarregar, mas para libertar-nos das pedras da culpa, do medo e do egoísmo. Os fariseus, por outro lado, estavam tão presos ao legalismo que esqueceram o propósito maior das leis, o bem do ser humano. Jesus, ao lembrar o exemplo de Davi com os pães da proposição, nos mostra que a misericórdia deve sempre superar o sacrifício. O coração de Deus está sempre inclinado para a compaixão, e não para a condenação. Aqui, somos chamados a examinar como interpretamos a vontade de Deus em nossas vidas. Estamos vivendo a liberdade que Jesus nos oferece? Ou, como os fariseus, estamos presos a regras que não nos permitem experimentar plenamente o amor de Deus? Há uma lição poderosa em unir essas duas leituras. Hebreus nos fala sobre a fidelidade de Deus, que nos dá a força para perseverar. Marcos nos lembra da liberdade que Jesus nos oferece, libertando-nos do fardo do legalismo. Juntas, elas nos mostram que a vida cristã é ancorada em promessas firmes e vivida na liberdade do amor. Mas como podemos aplicar tudo isso em nosso dia a dia? Primeiro, precisamos confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Pensem em Abraão, mencionado na leitura de Hebreus. Ele esperou pacientemente e recebeu o que Deus prometeu. Nós também devemos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Em segundo lugar, devemos buscar a verdadeira liberdade em Cristo. Isso significa deixar de lado pesos desnecessários, como o ressentimento, o medo e a autopiedade, e viver com alegria a vocação que Deus nos deu. Pensem em como Jesus e seus discípulos colheram espigas no sábado. Eles estavam vivendo a liberdade de saber que o Pai cuida deles, independentemente das críticas dos outros. E, finalmente, somos chamados a ser âncoras de esperança para os outros. Em um mundo cheio de incertezas, nossas ações podem ser um reflexo da fidelidade de Deus. Quando mostramos compaixão, defendemos a justiça e servimos aos necessitados, estamos sendo luz em meio à escuridão e mostrando às pessoas que as promessas de Deus são reais. Para encerrar, gostaria de compartilhar uma imagem poderosa que encapsula a mensagem de hoje. Imagine um farol em uma noite de tempestade, com ondas gigantescas batendo contra as rochas. Mesmo assim, a luz do farol permanece firme, guiando os navegantes para a segurança. Esse farol é Cristo, e somos chamados a permanecer ancorados nele, confiando em sua fidelidade e vivendo a liberdade que ele nos dá. Meus irmãos e irmãs, que possamos sair daqui hoje renovados por essas duas verdades. Deus é fiel, e suas promessas são nossa âncora de esperança, e Jesus nos chama a viver na liberdade de seu amor, sem o peso do legalismo, mas com a leveza da graça. Que a nossa vida seja um testemunho dessa fidelidade e liberdade, para que outros também possam encontrar o caminho para o coração de Deus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.